Salve povo, aqui é o Zelota de volta com a nossa saga dos grandes comandantes da antiguidade e retornando em alto estilo com um nome de peso, Caio Mário. Esse cara que foi responsável por uma grande reformulação no exército romano, tornando ali o exército romano no futuro uma grande potência militar, fazendo com que Roma se expandisse, se tornar um dos maiores impérios da história do mundo antigo, da antiguidade, enfim, foi ali muito por conta do Caio Mário. Então vamos conhecer muito da sua história, sua origem, sua ascensão na política, as suas ambições, as suas rivalidades, suas articulações políticas, sua ascensão e decadência, enfim, tem muita coisa interessante para a gente ver nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, sempre peço a todos da ponta do like aí que dá uma ajuda para divulgar o canal, compartilhe com a galera que gosta desse tipo de conteúdo. Quem é novo aqui, seja bem-vindo. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, são várias sagas com civilizações, reinos e personagens. Então dá uma conferida na minha playlist. Também me sigam nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos daqui do canal e também dar um apoio ao meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos à história do Caio Mário. Bom, Caio Mário, que nasceu no ano de 157 a.C., e ele era de uma família de origem plebeia. Ele nasceu no povoado de Caraete, perto de Arpino, que hoje é uma comuna italiana. O Caio Mário, ele não teve nenhum ancestral que teve vida pública, né, que tenha participado da política. Então existe uma lenda urbana que existia um outro Caio Mário, que seria um pai ou avô dele, que foi político, mas não, ele foi o primeiro da família dele a conseguir ter uma vida pública. Inclusive o próprio Caio Mário, né, falou a respeito das suas origens. Ele disse que ninguém acreditava que ele chegaria até onde ele chegou, né, por ter essa carreira tão importante como ele teve, se tornar essa figura pública. Bom, Caio, ele entrou nas legiões romanas ainda muito jovem e ele foi começando a se destacar dentro do exército e foi chamando a atenção dos comandantes, também de algumas figuras políticas, que começaram a ver que aquele cara tinha ambições, tinha competências e que poderia ir longe. Então ele começou a se relacionar aí com esses políticos, começou a fazer amizades e obviamente isso levou a ele a ter uma ascensão na sua carreira, uma ascensão rápida. Inclusive vai ser chamada de Cursus Honoris, né? Em latim significa caminho das honras. O primeiro cargo que o Caio Mário ele vai conseguir chegar, né, vai ser como tribuno militar. E depois ele vai ser eleito como tribuno da plebe no ano de 119 a.C. No ano de 115 a.C., o Caio Mário se tornou pretor romano, que seria governador de uma cidade em uma província romana. E depois ele se torna governador da Hispânia Ulterior. E ao longo da sua carreira política, o Caio sempre mostrou essa dedicação à vida pública e à sua ascensão, né? Ele sempre buscava um cargo, sempre buscava ter poder, ter influência, e ele sempre tinha isso como uma meta na sua carreira, na sua vida. E aí tivemos a primeira grande campanha do Caio Mário, que foi a Guerra Jugurtina. Inclusive a gente já viu esse tema aqui no canal, que é sobre o Jugurta. Então vou deixar o card aqui em cima para quem quiser depois conhecer melhor essa história. Bom, após esses anos na política, o Caio ele estava meio afastado ali do exército já, né, há algum tempo. E aí ele se casa com uma jovem patrícia chamada Júlia, que depois ela teve um sobrinho, né, que entrou no exército também, que é um cara que
pouca gente conhece, né? Um tal de Júlio César. Não sei se vocês conhecem esse cara. Bom, era sobrinho de Júlia, esposa do Mário. E aí, longe aí do exército, surge uma nova oportunidade dele voltar a entrar no campo de batalha. E foi no ano de 109 a.C. O cônsul na época era o Quinto Cecílio Metelo, que foi nomeado para justamente comandar as tropas romanas contra o Jugurta, o astuto rei da Numídia. E aí o Metelo resolveu chamar o Mário para ser um legado dele nessa campanha. E aí eles foram juntos para a África, chegaram lá, começaram a treinar as tropas romanas. Só que aí o Mário começou a observar que o Metelo não era lá um grande líder, e também ele utilizava estratégias militares muito conservadoras, antiquadas, até certo ponto ultrapassadas. Isso estava levando os romanos a perder várias batalhas. Então, quando eles começam esses confrontos contra o Jugurta e seus aliados, os romanos começam a sofrer várias derrotas. E aí o Mário, ele perde a paciência e pega um barco e volta para Roma. Então, quando ele chega lá em Roma, ele faz as suas articulações políticas ali conjunto, tendo o apoio da plebe, e ele consegue ser eleito cônsul mais uma vez em 107 a.C. Ele consegue inclusive uma grande margem de votos. E aí o que é que ele faz? Usando o poder que ele tinha agora, ele pega e retira o Metelo do comando das tropas romanas que estavam lá no norte da África e nomeia ele mesmo para comandar essas tropas. Bom, e aí que tem a grande revolução que o Mário fez no exército romano. A primeira, na verdade, né? Depois eu vou falar sobre as outras, que foi recrutar a plebe para entrar no exército romano. Antes só os patrícios é que poderiam fazer parte do exército romano. Aí colocando a plebe, ele poderia ter uma base maior de pessoas ali, de homens para recrutar para o exército. E ele, claro, começa a colocar suas estratégias e treinar essas tropas para enfrentar o Jugurta. Então quando ele chega na África, com os seus homens, ele já começa a ter uma vitória atrás da outra, derrotando o Jugurta e os aliados dele. E aí no ano de 105 a.C., o Mário ele já bota uma pressão forte em cima dos aliados de Jugurta, até que um deles resolve entregar o rei da Numídia. E aí teve todo aquele esquema, o Jugurta, apesar que já estava cercado, o Mário ele manda um dos seus comandados, considerado muito hábil, um cara que tinha um futuro brilhante ali no exército romano, que era justamente o Sula. E aí o Sula ele fica responsável justamente por essa captura do Jugurta. Então teve as negociações, o Jugurta acaba se rendendo e aí o Sula ele vai capturar o Jugurta e leva ele para o Mário, pondo ali um fim a essa guerra que estava acontecendo no norte da África. Graças a essas inovadoras estratégias militares do Mário, os romanos conseguem essa vitória e, claro, com essa adesão dos plebeus ao exército romano. E aí passou a ser aceito e, no caso, virou ali padrão para o exército romano a adesão dos plebeus. Bom, não teve muito tempo para comemorar, porque uma ameaça apareceu para atacar a República Romana, que foi a tribo germânica dos Cimbros. Essa tribo era uma tribo poderosa, então eles fizeram uma coalizão com outras tribos, que foram os Teutões e os Ambrões, e eles tinham o objetivo de invadir Roma. E aí, como resposta, no ano de 105 a.C., o Mário, de forma inconstitucional, vai ser eleito mais uma vez como cônsul. Dessa forma, in absentia, né, que é um termo latim, que em latim significa ausência. Esse termo é muito usado no direito, quem é advogado aí deve conhecer essa palavra aí,
E no caso, o Mário ele foi reeleito cônsul sem estar presente em Roma. E aí ele, como se torna um novo cônsul mais uma vez, ele tem essa missão de derrotar os símbrios. Ele vai fazer ali vai preparar o exército. Mas antes, claro, né, tinha que ter seu triunfo, né, que era aquele grande desfile, aquela grande homenagem que era feita a um comandante romano depois de uma grande vitória. E aí depois desse triunfo de Mário, ele vai dar início ao treinamento das tropas romanas lá no norte da Península Itálica. E aí vai passando o tempo e nada acontece. Passam-se 2 anos e nesse período o Mário sendo reeleito como cônsul, só por conta dessa questão dessa coalizão dos símbrios. E até que chegando o ano de 102 a.C., os batedores de Mário eles avistam os germânicos chegando em 2 ou talvez 3 colunas. Na verdade eram 3 tribos, né? E aí o Mário se apressou para enfrentar essas tribos. Ele já estava desesperado para entrar em ação, né? Esperando ali quase 3 anos. Mas ele não foi diretamente para o ataque, ele foi muito estratégico. Ele, ao invés de lutar contra as 3 tribos de uma vez, ele resolveu atacar uma de cada vez, esperando que a tribo que ele fosse atacar primeiro errasse, né? Cometesse algum tipo de erro estratégico. E aí foi que como ele começou a atacar um a um. Primeiro ele atacou os Ambrões, utilizando ali todas as suas estratégias, uma guerra bem metódica, ele vence os Ambrões. E na sequência ele derrota os Teutões lá nas proximidades de Águas Cestas. E aí o Mário ele vai ser reeleito mais uma vez em 101 a.C. E aí ele vai para o confronto contra os símbrios. E ali ele consegue uma grande vitória, massacrando os símbrios, pondo um fim a mais uma guerra. Os romanos despacharam para o mundo além vida 360 mil homens e capturaram 150 mil que foram vendidos como escravos, né? Possivelmente se tornaram gladiadores. E aí o Mário mais uma vez consegue uma grande conquista. Bom, e quem tiver interesse nessa história dos símbrios e os teutões, eu posso até fazer uma enquete aí depois do vídeo do Sula, né? Se tiver interesse, tá na minha lista aí de civilizações. É uma boa oportunidade da gente conhecê-los, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Bom, agora com relação às reformas, bom, a primeira das principais mudanças que o Mário fez no exército romano, a primeira que eu já comentei aqui, no caso foi essa inclusão da plebe no exército romano, né, que acabou se tornando ali padrão para o exército. A segunda mudança foi justamente nessa guerra contra os símbrios, que foi o seguinte: ele se livrou dos animais de carga, né? Sempre eles carregavam ali os animais e levavam os suprimentos, carregavam peso. Então ele se livrou desses animais e colocou os soldados para levarem seus próprios suprimentos e equipamentos. Claro que teve uma chiadeira dos soldados com relação a isso aí, ter que carregar peso, de fato era um peso grande, né? Estipulam ali entre 30 a 40 quilos que eles carregavam, né? Juntando o peso da armadura, das armas e os suprimentos, e marchar por quilômetros. Mas isso fazia com que o exército, as legiões, marchassem mais rápido, né? Se movimentassem mais rápido do que utilizando animais de carga. Então essa foi uma mudança que ele fez também no exército, que foi utilizada ali durante toda a época da República e também durante o período do Império Romano. Bom, o Mário também foi o cara que foi o responsável pela adoção, acho que é mais certo, da águia de prata como o estandarte das legiões romanas. Antes disso eram utilizados animais diferentes, mas ele reconhecia a águia como um predador, né, um animal que tem um ataque certeiro na presa. Então aquilo ali ia impor respeito, moral, e acaba se tornando ali um símbolo, né, de Roma. E aí, claro que um estandarte romano, se fosse tomado, né, de uma legião, era grande desonra para aquela legião, né?
E aí eles tinham que recuperar aquele estandarte, né, com a águia, porque ali estava a honra dos soldados romanos. E aí também é um símbolo que vai ser levado até a época do Império Bizantino. Bom, com relação agora ao sexto consulado do Mário, bom, depois dessa vitória contra os címbrios, o Mário ele volta para Roma e é recebido pelo povo, altamente agradecido ali por essa vitória, ter salvado Roma. Ele praticamente é considerado ali como um dos pais fundadores de Roma. Enfim, colocam ele lá em cima. E claro, né, ele aproveitou o momento e queria ser reeleito de novo como cônsul. Só que dessa vez ele vai usar uns meios ilegais através do suborno. Então, para segurar alguns votos, ele consegue ali, através do suborno, ser eleito cônsul pela sexta vez. Quando assumiu o cargo no ano 100 a.C., o Mário continuou a se envolver com políticos de índole questionável, né, que incluía ali o Saturnino, que foi um tribuno da plebe, e foi um cara que foi responsável por essa sexta eleição do Mário como cônsul, e que depois se envolveu em muitos atos ali de corrupção, muitas histórias ali sombrias em Roma, e acabou sendo considerado inimigo de Estado. E os romanos que antes adoravam ali o Mário passaram a já vê-lo de uma forma diferente, né? Justamente por essa associação que ele teve com o Saturnino, e a popularidade de Mário começou a cair, né? E também essa influência que ele tinha também foi se esvaindo. Bom, aí passaram-se alguns anos, o Mário estava agora no Senado, né? Ali um membro veterano do Senado, meio encostado, até que chegou no ano de 91 a.C., quando eclodiu a revolta dos aliados italianos de Roma. Na época Roma ainda não era a República Romana não tinha tomado toda a Península Itálica. E aí eles se rebelaram contra Roma, o que provocou a guerra social. E aí as elites romanas convocaram os maiores comandantes de Roma que existiam. E claro, o Mário não ficaria de fora, né? Apesar já dessa questão aí do Mário ter se envolvido ali com gente que não era certa, ele é convocado para comandar as legiões romanas contra os italianos. E aí teve a campanha durante o ano de 90 a.C. E após esse ano, o Mário acaba se retirando da campanha, alegando problemas de saúde. Mas o que dizem é que, na verdade, ele foi retirado dessa campanha pelos seus inimigos lá no Senado. Aí depois que a guerra já estava quase no final, surge um poderoso inimigo para Roma. Inclusive já vimos também a história dele aqui no canal, que era o Mitrídates VI, né? O Mitrídates do Ponto, o rei do Ponto, que se torna agora uma ameaça para Roma. E aí o Mário fica desesperado para assumir a legião romana e enfrentar o Mitrídates. Ali seria a oportunidade dele se colocar de novo no topo. Mas o que aconteceu foi que quem acabou sendo escolhido para comandar as legiões romanas foi o Sula. Que o Mário ficou revoltado, que ele ficou de fora, era a grande chance dele. E aí o Sula, ele vai levar o exército, vai começar a preparar o exército para essa campanha e vai dar início à sua viagem para enfrentar o Mitrídates VI. E aí o Mário vai começar as suas articulações de novo políticas, e ele se envolve com outro tribuno, que era o Sulpício, e ele fez com que esse tribuno convencesse ali a plebe de que Mário era o cara que deveria estar comandando aquelas legiões contra o Mitrídates VI. E aí ele acabou sendo escolhido para comandar as legiões. E o Sula já estava quase a meio caminho de chegar lá no Mitrídates. Então quando ele fica sabendo dessa questão do Mário, ele volta para Roma, com o objetivo de atacar Roma. Então imagine a situação. Chega no ano de 88 a.C., Sula retorna para Roma
E aí o Caio Mário teve que montar um exército às pressas, pegou alguns civis, fez um treinamento rápido ali. Só que, claro, Sulla estava com a elite com ele, né? E tem os confrontos entre os dois, né? Que acabou sendo a primeira guerra civil romana, entre o Caio Mário e o Sulla. E depois, claro, a segunda foi do Júlio César contra o Pompeu e a terceira do Otávio com o Marco Antônio. E aí nessas batalhas o Mário conseguiu até repelir os ataques do Sulla, mas claro, pela questão do exército dele ser um exército praticamente amador, como era o exército romano no início, ele acaba sendo derrotado pelo Sulla e é forçado a deixar a cidade de Roma. E o Sulla acaba assumindo ali a República Romana por um tempo. Toma um controle. Só que aí o Sulla, claro, tinha campanha contra o Mitrídates. Então ele vai para a campanha, mas antes ele declara o Mário como inimigo de Roma e coloca a cabeça dele a prêmio, né? Então quem trouxesse a cabeça de Mário seria muito bem gratificado. E aí o Sulla ele vai-se embora mais uma vez para enfrentar o Mitrídates, dessa vez agora para lutar realmente com o Mitrídates. E aí o Mário vai vivendo uma vida ali de fugitivo, sendo humilhado. Ele sabia que qualquer um poderia pegá-lo e literalmente arrancar-lhe a cabeça para entregar para o Sulla. E aí ele fica fugindo ali de alguns inimigos e fugindo ali da criatura da foice, né, ceifadora de vidas, até que ele passa um tempo e vai para a África. E quando ele chega na África, também tinha outros inimigos por lá. Então ele vai passar esse tempo todo sempre fugindo de inimigos querendo a sua cabeça. Mas aí ele consegue montar um pequeno exército. E ele fica aguardando uma oportunidade para retornar para Roma. Ele tinha como esse objetivo voltar para Roma, ele queria recuperar sua reputação. Quando chega no ano de 87 a.C., os dois cônsules romanos, que eram o Sina e o Otávio, eles entraram em um grande desentendimento. Desentendimento dos grandes mesmo, que praticamente foi uma guerra também entre os dois. E aí o Mário, muito bem informado, ele ainda tinha pessoas ali de confiança lá em Roma, disseram para ele dessa situação. E aí foi o que o Mário fez? Ele pega um barco e viaja para a Itália. E ele vai procurar o Sina para oferecer os seus serviços ao Sina, se juntar ao Sina contra Otávio. E aí quando chega na Itália, Mário e Sina se unem, o Mário usando aquele exército que ele montou na África, e aí eles enfrentam o Otávio, que acabou sendo derrotado e se rendeu. E aí Mário retorna para Roma ao lado do Sina, ambos tinham sido expulsos de Roma, e Mário retorna para Roma antes, sempre voltava de uma batalha com glórias, com festas, ele acaba voltando de uma forma totalmente diferente. As pessoas, na verdade, estavam com medo dele. Porque aí tanto o Mário como o Sina, eles começam a pôr em prática as suas vinganças. Então, muitas pessoas acabaram sendo punidas sem julgamento. E claro, essas punições eram vidas que foram ceifadas, né? Cabeças caíram. E aí os historiadores antigos, que não gostavam do Mário, no caso, vamos colocar como historiadores contemporâneos da época do Mário, disseram que ele ceifou ali centenas de vidas. Porém, os historiadores mais fiéis à realidade dizem que foram apenas 14 pessoas que foram eliminadas. E dessas 14, só 7 foram pelo Mário, caso metade. Só que outros historiadores falam que foram mais do que 7 pessoas, mas também nem se comparavam aos números do Sulla, e a gente vai ver isso mais na frente aqui no vídeo. Bom, essa vingança do Mário acabou, claro, custando a reputação dele, que teve ali, num passado não tão distante, uma reputação tão grandiosa. E aí, independentemente dessa vingança que ele impôs ali, ele e o Sina se declaram como candidatos para a eleição de cônsul no ano seguinte. E para surpresa de ninguém,
os dois são eleitos, né? E aí o Mário vai para mais um consulado, que é o 7º consulado na carreira dele, feito que nenhum outro romano havia conseguido. Só que o Mário não consegue desfrutar muito tempo desse novo mandato. Alguns dias depois ele começa a ter problemas de saúde, sua saúde vai deteriorando e ele fica incapacitado ali de exercer o cargo. E algum tempo depois ele acabou falecendo, isso por volta de janeiro de 86 a.C. Ele tinha 70 anos de idade. E aí teve um funeral, né, que foi até um funeral de um político, teve até umas honrarias para ele. Mas não foi a última vez que a população de Roma viu o corpo do Mário. Quando o Sulla retorna para Roma, após derrotar o Mitrídates do Ponto, na verdade essa foi a primeira vitória, foram 3 guerras, né, dessas guerras mitridáticas, inclusive uma delas sendo comandadas pelo Pompeu Magno, que foi ali um discípulo do Sulla. O Sulla ele volta para Roma e passa geral, né? Faz um verdadeiro massacre ali com os apoiadores do Mário. Dizem que foram milhares de pessoas que perderam a vida, por isso que a gente está fazendo esse contraste aí com os números do Mário. E aí que o Sulla ordena é que seus homens exumassem o corpo de Mário. E aí é feito isso aí, né? Os restos mortais do Mário são exibidos, são profanados e depois jogados no lixo, né? Ou um caso como um lixo, né? Descartados como lixo. E aí, como disse o filósofo Mark Ryder, que é autor do livro que eu recomendo, chamado Caio Mário, A Ascensão e Queda do Salvador de Roma, ele disse a seguinte frase, abre aspas: foi um ignominioso fim e a máxima desonra para outrora herói que se tornou um pária de Roma. Bom, com relação a essa palavra estranha, né? Ignominioso, parece até de outra língua. Na verdade é uma palavra que eu procurei no dicionário e vi que significa uma coisa com relação à desonra, né? A falta, o fim da honra, coisa assim do tipo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana. Bom, vou ver como é que eu vou fazer para gravar vídeo, já que estaremos chegando no carnaval, né? Nessa próxima semana será carnaval. O vídeo será postado na quarta, mas claro que eu vou trabalhar no vídeo antes disso, né? Eu moro numa cidade em que o carnaval é bastante efervescente e tem muito barulho aqui perto. Então vou ver como é que eu vou fazer para gravar esse vídeo para vocês. Mas vocês já sabem, será um vídeo sobre o Sulla, né? Já para a gente fazer aí a sequência da história e mostrar o outro lado da moeda também, né? Porque os comentários aí na comunidade foram efervescentes também, né? Os partidários de Mário e os partidários do Sulla. Então a gente vai mostrar ali o outro lado da moeda. Beleza? Então a gente se vê aí na próxima semana. Eu falo com vocês pela comunidade e também a galera que me segue no Instagram, Zelota. Fique lá que eu deixo algum recado se caso for mudar o dia do vídeo, uma coisa assim do tipo, beleza? Então um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.